3 pecados que não têm perdão. Diz assim a palavra, Mateus 12. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou diz fere por mim. Escola Bíblica, Gabi e Janaína. Glória. Janaína está ajudando a Gabi, né? Tem uma caneta ali e um papel. Quem quiser fazer um rascunho, então vai ficar à vontade. Exceto as crianças e quem não sabe ler e escrever, né, irmão? Infelizmente. Nosso primeiro tema é blasfêmia, né? 3 pecados que não tem perdão. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que significa blasfêmia? Ofensa. Ofensa. Boa. Quem mais tem uma opinião? Calúnia. Calúnia. O que significa blasfêmias? Difamação. Difamação. Respeito. O que é blasfemar? Desrespeitar. Desrespeitar. Alguém tem mais uma colocação? Olha lá. Blasfêmia tem a versão do dicionário e aqui é o que significa blasfêmias à luz da Bíblia, né? Na Bíblia, blasfêmia significa difamar, insultar ou profanar o nome de Deus ou as coisas sagradas. Pode incluir o uso de nomes divinos em expressões vulgares, né? Usar o nome de Deus em coisas vulgares, né? Falar de assuntos sagrados sem respeito ou negar a obra de Deus. A blasfêmia contra o Espírito Santo, em particular, é considerado um pecado imperdoável, um ato deliberado e consciente de rejeição à verdade revelada por Deus, como é o caso dos fariseus que atribuíam a Jesus a obra de Satanás. Amém? Mateus 12, o 31 diz: Por isso vos declaro que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, né, contra Jesus, será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse mundo, nem no porvir. Quer dizer, irmão, olha para cá, nem na nossa vida terrena, nem após a morte, porque a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo final, no dia do julgamento da igreja, do julgamento de todas as pessoas, quando nós estivermos ante o tribunal de Cristo, aquele que blasfemou, né? Aquele que usou o nome de Deus em vão, né? Segundo aqui o significado blasfêmia na palavra, ele pode incluir nome divino, expressões vulgares, falar de assuntos sagrados sem respeito, blasfemar contra a obra do Senhor, falar, profanar o nome de Deus, né? Tratar as coisas do Senhor com desprezo, desprezar o seu pastor, desprezar os cultos. É isso, irmão Lucas. Faltar o culto de domingo é um pecado grave, porque se deixou de trabalhar na obra do Senhor Jesus. Então nós precisamos entender que essas coisas, nós estamos se omitindo a verdade, nós estamos profanando o nome do Senhor. Quando nós entramos nesse texto aqui de Mateus, nós vamos entender que os fariseus, e quem eram os fariseus? Os fariseus eram o grupo de religiosos da época. Jesus, no versículo... Deixa eu compartilhar aqui com os irmãos. No versículo 22 do capítulo 12, Jesus curara um menino que era surdo e mudo. Ele era endemoniado, ele curara um homem. E quando Jesus cura o homem, esse grupo de religiosos, irmão Lucas, eles atribuíram a obra que Jesus estava realizando ao diabo, dizendo que Jesus estava curando, dizendo que Jesus estava libertando, fazendo obras gloriosas por meio de Satanás. Estava atribuindo aquilo que era Deus operando, atribuindo ao diabo. O que é blasfêmia? É você dizer assim: o pastor curou a irmã, mas o pastor curou pelo diabo. Aquela irmã foi usada, mas quem usou ela foi Satanás. Então nós precisamos, irmãos, ter consciência disso. Nós podemos pedir a Deus o dom de discernimento,
né? Para Deus não discernir o que é de Deus e o que não é. Só que nós temos que ter cuidado com esse grupo religioso, os fariseus, que naquele tempo atribuiu ao diabo aquilo que era Deus através de Jesus. Nós temos que ter cuidado, porque muitas das vezes nós somos religiosos como ele. Muitas das vezes nós estamos se tornando fariseus, pessoas que não acreditam mais. E ao não acreditar, ou talvez ele pecou, talvez ele desviou, talvez ele profanou o evangelho e ele está descrente. Ele agora não acredita mais. Então, pela situação da vida dele, ele mira a vida do outro e ele quer julgar. Se ele tem uma experiência negativa, ele julga a sua experiência positiva. Se Deus não usa ele, quando Deus usa outro, ele se põe em juízo. E é isso que é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. É retribuir ao diabo aquilo que é Deus operando. Foi isso que Jesus disse: olha, se vocês pecar contra mim, contra o Filho de Deus, beleza, tem perdão. Se pecar contra meu Pai, vocês têm perdão. Mas se pecar contra o Espírito Santo, não há perdão. Enquanto você está aqui, e nem no século vindouro, nem no dia do julgamento. Então, nós precisamos, irmãos, como igreja do Senhor, ter cuidado com as nossas palavras. Porque nesse texto também fala que pelas tuas palavras você será justificado. Que pelas suas palavras você será condenado. Irmãos, eu aprendi uma coisa desde quando eu aceitei a Jesus, que quando eu não tenho... Como é que eu posso aqui falar para os irmãos? Para ficar a palavra mais bem colocada. Quando eu não tenho entendimento de uma área, eu prefiro me calar. Quando eu sei que eu não tenho possibilidade de vencer o irmão no discurso, eu prefiro me calar. É verdade. Quando eu não entendo sobre pecado, sobre revelação, quando eu entendo se é de Deus ou se não, eu prefiro me calar. Por quê? Porque no versículo, capítulo 12, no 37, diz assim: porque pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Jesus estava falando isso para os fariseus. Aquilo que Deus fazia, a cura que Jesus trouxe na vida daquele mudo, daquele surdo, endemoniado, eles estavam atribuindo ao diabo. Ele expulsa demônio por Beelzebul, que é o príncipe dos demônios. Está fazendo a obra que Jesus está fazendo? Era através do diabo. E nós sabemos que Jesus foi aquele que foi ungido para trazer as boas novas, para pregar o evangelho, para anunciar o reino de Deus. Então, irmão, vamos ter muito cuidado. Não entrar na área que você não domina. É como se você fosse servente pedreiro e querer levantar uma parede e colocar o piso na parede. Você não entende, vai dar zebra. Você é mecânico de moto, vamos ver se lindo mecânico aqui vocês estão vendo, e quer mexer de carro, quer mexer de ônibus. É uma área diferente. Então, eu vou falar daquilo que eu tenho propriedade. O irmão Milton é jardineiro. Ele não pode ir lá no balcão da sua cortar carne. Por quê? Porque não é uma área que ele domina. É isso que eu estou tentando passar para os irmãos. Verdade. Não tem como eu fazer os trabalhos de jardineiro e o irmão Milton faz. Por quê? Porque o irmão é um profissional da área. Então, bem assim se trata da palavra do Senhor. Se tem texto, se tem coisa que você não entende, pastor, eu vou pregar sobre o Espírito Santo. Você entende sobre o conteúdo do Espírito Santo? Você tem domínio nessa área? Ou quando estamos na cadeira que alguém está pregando, você consegue discernir se é Deus na vida do profeta, ou se é o diabo, ou se é um espírito maligno que opera nos filhos da desobediência? Então temos que ter cuidado, porque daqui a pouco alguém está sendo usado por Deus, alguém está sendo extremamente usado por Deus, e nós estamos bons dizendo: Deus está falando da boca dela. Então tenha cuidado para aquilo que é de Deus, você não atribuir ao diabo. Você tem que ter propriedade para falar que é o diabo ou se é Deus. Se você falar que é o diabo e de fato for o diabo, beleza. Você é um homem espiritual. Você é um homem sábio. Você é um homem ao qual Deus derramou sobre você uma sabedoria e deu discernimento de espírito. Isso é um dom. E a igreja tem que buscar. Mas se você não entende o assunto, irmão, não entra.
Porque você pode estar atribuindo ao diabo aquilo que é o Espírito Santo fazendo. Então, o primeiro pecado que não tem perdão é a blasfêmia. Em resumo, em todos os sentidos que nós buscamos, o sentido blasfemar, o mais cabível dentro dessa palavra é esse: é atribuir ao diabo quando é Deus realizando. A cura e o milagre que Jesus fez, atribuir ao diabo aquilo que era Deus operando. Amém? Amém. O segundo pecado que Deus não vai lhe perdoar, nem perdoar qualquer outro ser humano. Qual é, pastor? O segundo pecado é não liberar perdão. É verdade. Glória a Deus. Vamos lá. Mateus 6. Mateus capítulo 6. Voltando um pouquinho aí. Isso aqui é sério, viu, irmão? Depois você vai ver aqui. Mateus 6, o 14. Mateus 6, o 14 e o 15. Diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as vossas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Olhe para cá, segundo a Bíblia, o que significa perdoar? Absorver alguém de uma ofensa ou dívida com uma forma de misericórdia e amor. É deixar de guardar ressentimento, renunciar à ideia de retribuição e demonstrar compaixão, como Jesus nos ensinou a orar. Perdoa-nos a nossa dívida, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pecou contra mim, pastor, o que eu faço? Perdoa. Caiu, pastor, me agrediu, falou palavras que me jogou lá embaixo, o que é que eu faço? Perdoa. Verdade. A Bíblia diz: se reconcilia com teu inimigo enquanto ele está contigo no caminho. O que a palavra quer dizer com isso? Está devendo alguém? E quando eu falo isso, eu não falo de finanças. Quem deve, o cristão tem que pagar, certo, tudo bem. Quando eu digo está devendo alguém, se reconcilia com ele enquanto está no caminho, ofendeu, foi ofendido, tem a oportunidade de acessar sua vida com ele enquanto está no caminho, enquanto tem vida, aproveita, libera perdão, porque vai guardar esse ressentimento, usa de misericórdia, né? O perdão, ele tem que ser tratado dentro do amor e da misericórdia. O perdão é absorver alguém de um mal que foi lhe causado. E aí eu vou falar: é fácil perdoar aqui na igreja? É fácil perdoar o pastor? É fácil. Você está aqui todo dia olhando para a minha cara, todo culto, eu estou aqui olhando para você. Fica muito fácil eu usar de misericórdia com você. E lá em casa, e no trabalho, e na rua. Quantas questões ficou para ser resolvida? Verdade. Então esse perdão, irmão, começa aqui. Quando? Quando você conhece Jesus. Porque pense um povo que é pior do que o ímpio. É você que conhece a palavra e continua pecando. Por quê? Porque o seu pecado, quando você conhece e recebe a palavra, é um pecado consciente, é um pecado debaixo de responsabilidade, coisa que o ímpio aí fora não tem conhecimento. Então, é nos orientado a perdoar as ofensas que venham ao nosso encontro. Então, como é que eu vou querer receber a misericórdia de Jesus? Como que eu vou querer receber o perdão? Como que eu vou requerer a minha salvação se eu não tenho um coração misericordioso? Olha aí, irmão, estou falando isso mediante a minha vida. Quantas das vezes eu deixei de liberar perdão, achando que eu era bom? Não, quem fez foi ele que se vir, me peça perdão. Se não vir, tem. Irmão, cuidado, irmão. Se não perdoar os homens as ofensas, papai do céu não vai te perdoar. Você está achando que você vai receber salvação? Fica com graça, libera o perdão não.
Fica com ressentimento no coração. Vai deixando a ira, o ódio tomar conta de você para você ver onde tu vai parar. Fala, Deus. Aleluia. Sem contar que a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa cabeça. O que a Bíblia quer dizer? Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa cabeça. Não deixe. Pecou de manhã, vai levando com a barriga, vai empurrando aí de tardezinha. Aí anoitece, continua empurrando o pecado com a barriga. Está com o marido, não se reconcilia. Está com a esposa, não se reconcilia. Está com o inimigo, não se reconcilia. Está com o amigo, não faz as pazes. Não se põe o sol sobre a vossa cabeça. O que significa? Não deixe anoitecer. Não vá dormir em pecado, irmão. Reconcilia hoje. O perdão é para amanhã, nem pode deixar para ontem, irmão. O perdão é agora. Quem aceita o perdão de Deus aqui nessa noite? Amém. Quem quer ser condenado? Quem quer ser condenado, levante a mão. Então vamos aprender a partir de hoje. O segundo pecado que Deus não vai me perdoar é porque eu não perdoo aos homens. Para de ser bobo, irmão. Amadurece espiritualmente, como diz Paulo. Tu não está mais no leite, crente. O leite é para quem está engatinhando na fé. O leite é para quem está começando. Mas quanto de Bíblia tu já comeu? Quanto de pregação tu já ouviu? Quantas orações tu já fez? Quanta oportunidade Deus já te deu? Mas tu fica aí com esse coração trancado. Tu vai ver. Tu espera. Aqui é como o ditado que eu digo: passa batido, mas não passa desapercebido. Com Jesus não, Jesus percebe tudo. Jesus, ele vê tudo. Jesus, ele conhece todos, irmão. Os olhos do Senhor estão sobre todos os homens. Então, se Deus falou no teu coração, se a palavra está orientando, porque tem aquilo do grupo também, e os fariseus, que é os religiosos, muitas das vezes é nós. Eu já vi isso. Eu já vi isso. Eu não vou nem dizer que na minha família esse irmão se assustar. Deus, irmão, pastor, eu vou falar um negócio para o senhor. Isso é um profeta. Isso é a dificuldade para perdoar quem conhece a palavra. Se o cara não conhecesse, beleza, nós íamos tentar convencer ele. Mas o cara, quanto mais ele conhece, parece que pior, ele é difícil para ele liberar o perdão. Pastor, o senhor ficou sabendo da situação, mas pastor, eu vou falar um negócio para o senhor. Pode ter certeza. O Espírito Santo não falou comigo para perdoar ele, não. Olha, eu não senti de Deus para perdoar ele. E precisa sentir, criatura. E precisa sentir, hipócrita. Precisa sentir, fariseu, religioso, que só tem aparência. Precisa você sentir. A palavra não está mandando. Não, eu sinto muito. Eu não vou nem falar com ela. Quando ela chegar no culto, eu nem vou olhar para a cara dela. Porque, olha, pastor, eu posso sair da linha. O senhor sabe que eu sou carne. Eu não sei, irmão, que Jesus está servindo, não. Entende? Então não precisa. E sem contar também que se não perdoardes aos homens as vossas ofensas, nem a sua oração vai subir. Não vai ter perdão e vai ser uma vida fracassada em oração. E você sabe que seu ministério depende de oração. E você sabe que a sua família depende de oração. E você sabe que para se santificar é através da oração. Então tudo está frustrado. E agora, irmão? Filho, filha, usa misericórdia com alguém. Abre teu coração. Larga de ser cabeça dura. Isso acontece muito, irmão, entre casais, né? A dificuldade de perdão. Entre irmãos assim é mais fácil, né? Agora vamos para o terceiro. Não, vamos lá. Significado de perdão. Acho que já passei para os irmãos, né? Falei, né? Significado de perdão. Então vamos para o terceiro aqui, irmão, para nós finalizar. Eu falei que eu ia ser velho. Falei não, se eu falasse que ia ser velho, vai demorar. O terceiro pecado que Deus não vai nos perdoar. Apostasia. O que é apostasia, irmãos? Abandonar a fé. O que é apostasia? Heresia.
Heresia. Outra opinião. Vamos lá, nós estamos buscando opinião. Mas tem alguma opinião? Deixar de servir a Deus da forma que servia antes. Deixar de servir a Deus da forma que servia antes. Alguém tem mais alguma opinião? Irmã Maria? Tem mais alguma opinião, irmã Maria? O que é apostasia, irmã Maria? Apostasia é também quando você nega a Deus. É uma apostasia. É uma apostasia. Então vamos lá. O que significa a palavra apostasia na Bíblia? Na Bíblia, apostasia refere-se ao ato de afastar-se. Olha lá, irmão. Renunciar à fé em Deus ou à religião que se professa. Então, apostasia é o ato de se afastar, renunciar à fé em Deus ou à religião. É um abandono voluntário e consciente da crença religiosa ou dos princípios religiosos. Sabe o que é apostasia? Não vou mais nada para essa igreja, eu vou para o mundo mesmo. Isso é uma apostasia. Quero ser crente, mas não, para negócio de igreja, negócio de religiosidade, para mim, puf, vou desviar. Apostasia. Quero servir a Jesus, não, rapaz, eu não estou querendo mais nada. Apostasia. A partir de hoje, nem fala nem comigo, que nem fala de pastor perto de vida de igreja. Apostasia, vamos lá. Hebreus 6, vamos lá. Hebreus 6, 4, 5 e 6. Toda a igreja, por gentileza, procurando. Hebreus 6, 4, 5 e 6. Para nós entender o texto bíblico. Vamos lá. Quem achou diz amém? Amém. O que é apostasia, né? Na Bíblia, a apostasia refere-se ao ato de afastar ou renunciar à fé em Deus, né? Quer dizer, não se desvie, viu? Não se, é um apóstolo da fé. Vamos lá. Diz assim, Hebreus 6, o versículo 4 diz: é impossível. Opa, já começou com a palavra, irmão Milton. É impossível. Pois aquele que uma vez foi iluminado e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-lo para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomia. Amém? Então, o que é uma pessoa que se apostatou da fé? Pela Bíblia, a Bíblia está dizendo que uma vez que você foi iluminado, uma vez, irmã Vanessa, que o seu entendimento foi aberto pela palavra, uma vez que você foi iluminado, uma vez que Jesus lhe despertou, uma vez que a fé foi manifesta a você, né? Aquele que foi iluminado e provar o dom celestial. Quem é o dom celestial? O Espírito Santo que está dentro de nós, né? A boa palavra e os poderes do mundo vindouro, né? A salvação que foi gerada em você. Uma vez, irmão, que você provou da água da vida, uma vez que você provou dos dons de Deus, uma vez que você estava cheio do Espírito Santo, se você decide abandonar tudo, se apostatar da fé, sair, abandonar tudo que você aprendeu, você está se apostatando da fé. A apostasia está no seu coração. Então é impossível você receber salvação. Por quê, irmãos? Deus, Ele não salva quem não quer ser salvo. Deus, Ele não vai salvar. Por mais que fulano, outrora, era cheio do Espírito Santo. E a gente vê muitos por aí que pregava bonito, que falava bonito, caiu, se afastou da igreja, se afastou da fé e disse: esse negócio não dá para mim. Ele poderia se arrepender, se levantar, ser lavado pela palavra, mas ele preferiu se apostatar da fé. Então é impossível receber, uma vez que você já foi iluminado, uma vez que já participou das coisas celestiais. É impossível, irmão, Deus salvar. É impossível Deus perdoar alguém que se apostatou da fé. Então vamos lá, recapitulando. Eu peguei esses 3 quesitos aqui
é o suficiente por conta do horário. Não vamos prolongar. Vamos lá. Primeiro pecado que não tem perdão significa pecado contra o Espírito Santo, que é a blasfema. E o que é a blasfema, segundo aqui a Bíblia? Retribuir ao diabo aquilo que é Deus fazendo. Então, irmãos, eu vou dar um conselho para os irmãos. Quando algum irmão estiver aqui pregando, tenha cuidado, irmão. Eu já ouvi pessoas falarem assim, ó, aquele irmãozinho pregou, não senti nada. De fato é. Se você não sente nada, tudo bem, a gente entende. Ou ele está frio, ou você está morno. Ou você está na geladeira. Eu entendo. Mas fica para você, querido. Porque se você começa a espalhar o boato, aquele irmãozinho prega, ih, papai, não sente nada. Cuidado, que você pode estar falando das coisas santas de Deus. Verdade, Senhor. Cuidado, irmão. Aquela irmãzinha louvou, rapaz, nem o cabelo, nem a minha peruca se arrepiou. Então tenha cuidado, que a irmã não está louvando para você. Quem está usando ela é o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque isso também é pecado. Você difamar, você falar mal daquilo que é santo. Ou dizer aquilo que é santo, que é profano, sem ter certeza. Então temos que ter muito cuidado. E esse é o maior perigo, por quê? Porque se você pecar, filho, você vai continuar pregando, vai continuar louvando, vai continuar adorando. Mas não tem perdão. Você entendeu, irmão? Então, Senhor, eu preguei. Eu não lhe conheço, filho. Por quê? Não tem como eu perdoar você. Mas Jesus me perdoa. Eu estou aqui, abre a porta. Não tem como eu perdoar você. Você pecou. E quando Jesus falou de quem estava pecando, atribuindo ao diabo as obras, não foi aos ímpios, foi o grupo de religiosos, os fariseus. Então esse texto é para mim e para você que é crente. Se não entende, filho, peça a sabedoria a Deus. Não pise em nenhuma área que você não tem possibilidade de explicar, ou de ensinar direito, ou ter entendimento daquilo. Pastor, eu não domino essa área. Não vá para essa área. Pastor, eu não domino o Velho Testamento. Eu vou pregar lá, mas eu domino, eu vou pregar. Porque não vai não, filho. Deus só usa quem tem entendimento. Deus usou um jumento. É um contexto totalmente fora. Eu estou falando de quem quer pregar o que não estudou. De quem quer pregar o que não aprendeu. Já é tudo ensino, já é tudo a palavra. E você aprendeu as três formas. Não entra em nenhuma... Não, irmão. Eu sempre digo para os irmãos que estão ensinando na pregação, né, irmã Gabriela? Sempre pegue, irmão, os textos fáceis. Os textos simples de você pregar. Se aprofunda no conhecimento. Porque daqui a pouco você está disturbando a palavra. Isso aqui é santo. A palavra é santa. E se você for pregar de forma incorreta, você está profanando aquilo que é santo, zombando das coisas de Deus. Então precisamos ter cuidado para não pecar contra o Espírito Santo. Às vezes, irmão, eu dou mais valor àquele irmãozinho que fica no canto sentado, com o olho fechado. Às vezes calado, mas não vai tocar em uma coisa que ele não conhece. Eu tinha muito medo, irmão. Eu vi os irmãos assim, aí. Dizer que é de Deus não tem problema você dizer. Ah, aquele é de Deus. Tudo bem. Aquele é Deus, aquele é Deus. Você não pode atribuir ao diabo. O irmão está rodando, é o diabo rodando nele. Aí já é perigoso. Você pode dizer, é da carne, é do homem, não é de Deus. Agora você dizer que é o diabo rodando na vida dele, irmão, tenha cuidado. E se for o Espírito Santo? Pastor, mas o Senhor às vezes prega contra isso, né? Claro que eu prego. O exagero da carne, o emocionalismo da carne, a emoção, pastor, eu não me segurei e tem uns quatro cambalhotas. É de Deus, não é da carne, mas eu não estou atribuindo ao diabo. Então você tem que ter cuidado. Você entende, irmão? Cuidado para não pecar contra o Espírito Santo, atribuir ao diabo aquilo que é Deus operando. Quando a gente não tem conhecimento ainda vai, mas quando a gente se torna um fariseu, um religioso da época, alguém que está todos os cultos, que não perde uma escolinha, que não perde um culto de doutrina, que não perde um culto de domingo à noite, vai ser religioso, irmão. Ser religioso é julgar pela aparência. Ser religioso é julgar quando você não tem certeza. Então, irmãos, se alguém aqui nessa noite tem alguém no caminho aí que precisa você fazer as pazes, faça algo. Não, pastor, mas isso aí tem 10 anos que eu briguei com ela. Até hoje ela me odeia. Se faça as pazes hoje, irmão.
A Bíblia manda você aproveitar enquanto o teu inimigo está no caminho. A Bíblia manda você aproveitar enquanto ele está vivo. Porque às vezes as maiores faltas de perdão, irmão, começa com uma pequena palavra. Você fala o que ela não gosta, você fala o que não gosta. Daqui a pouco está colocando um sol sobre a vossa cabeça. A Bíblia diz: irai-vos. É como se a Bíblia não mandasse você irar, mas ela lhe desse um escape. Irai-vos e não pequeis. O que é ira? Quando você vai buscar o significado, irmão meu, de palavra ira, irmão Rosário, ira é uma raiva. A ira é uma raiva passageira. Nossa, eu tô bravo com o irmão Ivanildo. Eu tô caralho desse homem. Tô com raiva do irmão Ivanildo, é mais Jesus. Trabalha, Jesus. A ira é uma raiva momentânea. Você tá no seu trabalho, alguém fez algo que você não gostou. Ai, Jesus, que estresse com essa mulher aí. Só que foi ali, irmão. A ira é isso. Não é que a Bíblia manda você irar, mas se você irar, não peque. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa cabeça. Quem aguenta o sol na cabeça? Então, e é isso. Nossa, me deu uma raiva do irmão Daniel. Ai, Jesus. Mas seu coração continua limpo. Você não deixa criar raiz. O mal da raiva, da ira, é quando você se ira, aí amanhã, passa 24 horas, você está irado com aquela pessoa. 2 dias depois, você está irado com aquela pessoa. 3 dias depois, você está irado. E você nunca se ajeita, criatura. Pelo amor de Deus. Para de ser fariseu. Para de ser religioso. Que adianta botar esse termo bonito demais. E ser religioso. Misericórdia. Não, irmãos. Reconhece. Ai, Jesus, me perdoa. Aí a gente costuma dizer assim, que quem é religioso, quem não libera perdão, a gente diz assim, olha, tá louvando a boca para fora, né? Aquele tá pregando ali, mesmo, só Jesus aquilo ali. É ou não é? É pedindo perdão, mas Deus não vai perdoar, irmão. Irmão, não se encane. Esses 3 pecados é sério e vai valer para o seu ministério, irmão. Não é o pastor que vai aprovar seu ministério. Não é o pastor que vai dizer assim, não, a irmã Maria é mulher de Deus. Não, a irmã Ivanildo é o santo homem do Senhor. É o homem que quando por aqui o fogo cai, separa o altar em 2. Não é eu que vou julgar o seu ministério. Quando eu falo ministério, é a sua vida. O seu legado com Deus. Quem vai julgar é o próprio Deus. E no dia de julgar ele vai dizer, não perdoa. Por que Deus? Porque você não perdoou os homens as vossas ofensas. E a gente acha que a ofensa é só uma coisa que escandaliza. Às vezes a ofensa é desse tamanho, é que ninguém consegue enxergar. Só você e o próprio Deus. Quem vai te julgar é Deus, irmão. E lembre-se isso, e aqui eu finalizo. Toda palavra ociosa, toda palavra de ódio, toda palavra de desordem, tudo aquilo que você falar, você vai colher e você há de dar conta a Deus no dia do juízo. Aleluia. Glória a Deus. Não adianta, irmão, falar nas 4 paredes que Deus está ouvindo. Não adianta murmurar que Deus não recebe os seus murmúrios. Não adianta querer perdão se não perdoa. Não adianta, irmão. Toda a palavra Deus está escutando. Pode apagar do WhatsApp, Deus continua vendo. Pode apagar do Facebook o áudio que você mandou, Deus continua enxergando. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus entre vocês. Jesus estava falando dele mesmo. Se arrependa hoje, libera perdão, te conserta, não sai da fé, aleluia, não blasfema, segura essa língua, aleluia, porque o membro é pequeno, mas pode incendiar o mundo, e quem refreia a sua língua, esse varão é perfeito, aleluia. Que adianta você ser religioso e não segurar a sua língua? A religião sua é em vão, irmão. Tem muito texto. Da língua procede a vida e a morte. As nossas palavras têm poder. Então tudo começa pelas palavras. Porque pelas tuas palavras será julgado. O que está falando dentro de casa, o que está falando para os filhos, o que está falando para a tua mulher, o que está falando para o teu marido, o que está falando para o teu vizinho, o que está falando do teu pastor, o que teu pastor fala de você. Deus vê, irmão. Ah, pastor, eu não falei. Deus conhece o coração. Deus conhece, irmão. Aproveita.
A partir de hoje, aprenda assim, irmão. Não blasfema, fecha a boca no que não entende. Perdoa quem é digno de receber o teu perdão. Usa de misericórdia com ele. E não sai da fé. Não abandona. Para mim, os piores apóstatos da fé é aquele que está dentro da igreja, vivendo como se estivesse fora. É fácil julgar. Olha, o irmão caiu, saiu da igreja, está bebendo. Se apostou da fé, pastor, deixou a fé. Assim é fácil apontar aquele que está lá, né? E você? Muitas das vezes está dentro da igreja, mas apostatado da fé dos pés à cabeça. Como? Não é Deus não. Porque aquele que se apostatou da fé, ele não acredita mais. E nada, essa pregação é uma coisa mesmo dia. Está linda no crédito da palavra. Você já está apostatado da fé dentro da igreja. É fácil julgar, como eu disse, o que se apostatou da fé que está lá fora, né? Caiu, todo mundo está vendo. E os que estão na igreja, servindo a dos senhores. Você se apostatou da fé há tanto tempo, irmão. É fácil nós ser como os fariseus, estamos com a palavra e julgando que está lá fora. Quando, às vezes, muitas das vezes é nós que já se apostatou da fé aqui dentro. Quantos estão desviados dentro da igreja? Qual é um dos maiores sinais de alguém que está dentro da igreja está desviado? Quando lá fora a sua conduta não condiz com a palavra. Você entende, irmãos? Não estou falando de falhar. Todo mundo é falho. É por isso que o perdão tem que ser tratado primeiro aqui nos homens, para ele tratar. Se não perdoar os homens, o nosso Pai Celestial não vai te perdoar. Eu perdoo para receber. Não é eu que recebo para dar. Eu perdoo para receber. Por que eu devo perdoar, pastor? Porque ele perdoou. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, a palavra foi aplicada. 3 pecados que para Deus não tem perdão. Blasfemar, atribuir ao diabo aquilo que é Deus fazendo. Não perdoar os homens e se apostatar da fé. Eu acho que um dos mais perigosos é esse também, se apostatar da fé. Aliás, todos os 3 são terríveis. A palavra de Deus é terrível. É doce, como o profeta Ezequiel falou, né? Vai ser terrível. Porque se naquele dia você não for achado na palavra, irmão, vai ser muito triste. E aí essa palavra traz uma reflexão para mim e para você. Senhor, olhando para a minha vida, eu estou apostatado da fé, Senhor? Essa pregação que o pastor passou, eu estou em algum desses requisitos, Senhor? Será que eu estou blasfemando? Será que eu preciso liberar perdão para alguém? Porque o que conta não é 10 anos que você vai viver aqui. O que conta é naquele dia, irmão. Aqui você vai continuar cantando, o pastor não sabe da sua vida. Aqui você vai continuar pregando naquele dia, irmão. Aquele que sabe fazer o bem não faz peca. Senhor, será que eu estou dentro da tua casa, mas vivo como se estivesse fora? Será que eu estou julgando e atribuindo ao diabo aquele que é o Senhor que está realizando a sua obra? Será que no meu trabalho, na minha parentela, porque tem muito isso, viu? Porque é parente, não quer perdoar. Tem muito isso também, meu irmão. Tenha cuidado, o perdão é para todos os homens, viu? Não é só da igreja, não. Não é só aqui no nosso meio, não. Nós precisamos, irmãos, analisar. Porque naquele dia, ele vai dizer, eu não vos conheço. Já imaginou, irmão? Isso aconteceu comigo, eu tinha uns 14 anos. Eu, um moleque ré, buchudo. Entende, irmão? A dor, essa dor nunca saiu do meu pensamento. Até hoje eu carrego comigo essa dor de infância. Mas eu vou contar como exemplo para você sentir na pele o que vai ser naquele dia. Eu na calçada, lá na rua, na antiga casa da Dona Luda, tem a casa da Dona Luda ali, Daniel, ao outro lado, morava uma mulher chamada Luísa. E eu na calçada, todo pobrinho, né, irmão? Nós sofreu muito na época. Meu pai alimentando um monte de filho, minha mãe trabalhava. Eu com aquele shortinho, né, de feira, que a mãe tem a condição de comprar, e eu todo empolgado ali, fiquei me encoxando pela parede assim, e as crianças tudo arrumadinhas, filha de papai, né? Aquela mulher era um pouco rica, Luísa ali, parente da... Esqueci o nome dela que mora na rodada da Wanda ali. E eu ali, 14 anos, toda assim, meio por fora, meio triste. Aí uma criança entrava, arrumadinha com presente.
A festinha já acontecendo e eu lá, todo cagado. Brincadeira, irmão. Aí, irmãos, quando as últimas crianças entrou, aí eu fui entrar, quando eu cheguei na porta, a mulher fez assim pra mim. Eu não era convidado. Eu não tinha licença para entrar naquela festa. Eu não tinha um convite. Eu saí envergonhado. Aquele bloqueio que eu levei naquele dia, até hoje, dói no meu coração. Porque eu pensei, essa mulher poderia dar um pedaço de bolo? Mas eu não fui convidado. Não foi para a minha festa. A pergunta é, será que naquela entrada você vai passar naquela porta lá do céu? Você vai estar com o convite na mão para participar do banquete? Eu fui rejeitado pelas minhas condições, pela minha aparência, porque não tinha um convite. Bem assim vai ser no julgamento de Deus. Você vai estar com o convite na mão? Jesus vai olhar para você e vai dizer, não, esse aí não blasfemou não. Esse aí vigiava com as palavras. Jesus vai olhar para você, não, esse aí perdoou sim. Ele muito foi machucado na terra. Traíram ele, feriram ele, né? Negaram ele, mas ele nunca negou. Ele perdoou a todos os seus inimigos e aos seus irmãos. Não, esse aí nunca saiu da fé. Mesmo sendo humilhado com palavras que ele jogava ao chão, que fazia ele chorar, mas ele nunca abandonou a fé, nunca deixou o testemunho de Jesus Cristo. Será que você vai entrar? Será que você vai estar com o convite? Será que as suas vestes vai estar com as vestes nupciais para entrar para o casamento? E aí, irmãos, até hoje dói aqui e não sai daqui. Aquele episódio que eu vivi quando eu era um pouco menor. E naquele dia, quando ele disser, eu não te conheço. Aí você vai dizer, que adiantou dar dízimo? Que adiantou não perder uma escola dominical? Que adiantou eu pregar bonito? Fiz tudo em vão. Isso aqui é sério, irmão. Que a partir de hoje, irmão, você mude sua conduta. Que a partir de hoje você mude suas palavras. Que a partir de hoje você vigie mais com a sua boca para não blasfemar nem falar pelos cotovelos, porque você vai dar conta das suas palavras. É Bíblia que eu estou pregando para vocês. E se segure, irmão. Ainda que o mundo ofereça seus pratos, diga não, eu não vou me aposentar da fé. Porque mais cedo ou mais tarde a trombeta vai tocar e alguém vem me buscar. Glória. Levante as mãos e aplaude o Senhor Jesus, tá? E aqui eu finalizo. Em nome de Jesus, amém?